sala. Será que a gente consegue ajudar? Vi sim. Pessoal, boa tarde. Oi, eu tô ouvindo sim. Oi, Juliana. O Daniel é o nosso monitor. Eu tô vendo aqui com ele se ele pode ajudar a aluna a entrar na sala, tá bom? Tá bom, porque ela ia apresentar, ela é a primeira. Aí, se puder inverter a ordem, não sei, até ela entrar, senão apresento eu, mas aí acho que perde muito, né? Não, a gente pode esperar. Como são 1h30 e o início da atividade é 1h30, eu vou dar início, mas eu vou fazer uma chamada, né, para ver quem está aí e quem não está, e a gente pode inverter a ordem das apresentações, sem problemas. Tá ótimo. Bom? Obrigada. Nada. Bom, gente, boa tarde a todos. Meu nome é Luane Fragoso, sou mediadora dessa comunicação livre, né, Educação Grupo 2. E antes de nós iniciarmos as apresentações, eu vou passar algumas orientações para vocês. As apresentações devem ter no máximo 15 minutos. As perguntas vocês vão poder escrever no chat e ao final de todas as apresentações as perguntas serão respondidas, ok? Vai ser passada uma lista de presença pelo Daniel Pereira da Silva é o nosso monitor da sala. Então, ele vai postar o link da lista de presença no chat e aí vocês, por favor, assinem para fins de certificação. Agora eu vou dar uma lida nas apresentações e aí quem tiver presente na sala sinaliza, tá bom? A gente está com um probleminha de acesso de uma aluna do projeto 1 e talvez a gente inverta a ordem, tá? Vamos ver então. Bom, o projeto, a Comunicação 25, é o projeto Horta Escolar ano 5, descrição das atividades em tempos de Covid-19, do campus Maria da Graça, com a Júlia Breves da Costa de Oliveira, Juliana de Oliveira Ramadas Rodrigues e Luciana Ferrari Espíndola Cabral. Alguém aí? Aguardando a aluna, né? Oi, a Júlia entrou, só que entrou pelo celular. Vamos ver se ela consegue partilhar aí a Quem é que vai apresentar? apresentação. É a Júlia? É ela. É a Tá, bolsista. ela conseguiu. Então, vamos ver se ela fica bem aí na sala pelo celular. A comunicação 26 é a estética capilar, uma abordagem interdisciplinar. Campus Itaguaí, com Natália Oliveira dos Santos e Luciana de Souza Pereira Valiati. Estão aí? Sim. Ok. Comunicação 27, as redes sociais e sua relação com a ciência em tempos de pandemia, do campus Nova Friburgo, e será apresentada por Anderson Fernandes Souza, André Queiroz Ferreira de Melo, Maria Luísa Rodrigues, Jiquiriçá, Mariana Antônio Veiga Faria, Rafaela Oliveira Moreira e Simone Emiliano de Jesus. Alguém presente? Ninguém? Deixa eu ver aqui, estão falando no chat. A Luciana. As alunas que irão apresentar estão ingressando, ok. E o último trabalho, que é a Comunicação 28, podcast pensatório, um relato de experiência, do campus Maria da Graça, com Felipe Gonçalves Pinto e Jonathan Santos de Oliveira. Os apresentadores estão aí? Boa tarde, Estamos Luane. nós dois aqui. Estamos. Boa tarde, os dois estão presentes. Eu acho que a Júlia falou comigo. Ah, tá, consegui resolver os problemas, posso ser a primeira. Ok. Bom, então são 1h35, acho que a gente já pode começar pela ordem que está, né? As apresentações, Júlia já conseguiu resolver. Daniel, por gentileza, pode colocar a Júlia como apresentadora para ela. Você tem PowerPoint, Júlia, para apresentar? Para compartilhar a tela? Ela tem sim. Tá, então, Daniel, por gentileza, colocar ela no modo apresentador. Então, a gente vai dar início à sessão Educação Grupo 2, com o projeto Horta Escolar ano 5, descrição das atividades em tempos de Covid-19, com a aluna Júlia Breves da Costa de Oliveira, campus Maria da Graça. Quando quiser, à vontade, Júlia. 15 minutos para apresentação. Daniel, você pode contar o tempo? Posso sim. Obrigada.
Boa tarde, gente. Tá todo mundo conseguindo ver o slide? Sim, Júlia. Então, o meu nome é Júlia Breves, eu sou bolsista de extensão do projeto da Horta Escolar do Cefet Maria da Graça. E eu vim falar um pouco sobre as atividades que nós temos feito nesses tempos de Covid-19, durante a pandemia. Nós temos trabalhado no nosso site, que foi criado tanto como meio de divulgação do nosso projeto e de exposição dos nossos materiais trabalhados, quanto como meio de conversar com os alunos do campus, para que eles consigam conhecer um pouco mais sobre um dos projetos que nós temos lá. O nosso site tem 10 abas para facilitar a pesquisa por conteúdo lá dentro. A primeira aba é a aba O Projeto. Lá você consegue descobrir um pouco sobre a nossa história e também tem alguns depoimentos de alunos que já participaram ou participam atualmente da Horta e de como isso influenciou na vida deles. Por exemplo, temos alunos que seguiram a biologia como carreira. Outra parte do site é a parte de espécies cultivadas, onde nós temos fotos e nomes das 36 espécies presentes no nosso campus, do nosso projeto. E também temos álbum de fotos dos anos em que atuamos. O primeiro álbum é de 2016, que foi quando o projeto foi criado pela professora Luciana e pela professora Fabiana, professora de biologia do campus. E também temos álbum de 2017, 2018 e 2019. O álbum de 2020, infelizmente, não pôde ser posto porque nós não tivemos contato físico com a horta, em decorrência da pandemia. Também temos a aba de ensino, onde nós mostramos que a horta atua como um laboratório vivo, facilitando as atividades teórico-práticas nas aulas de biologia. Temos a foto de um mini curso de ciência da pizza, que foi dado pela nutricionista do campus, Juliana, a professora de biologia, Luciana, e os dois professores de química, Fernando e Luiz, onde os alunos aprenderam um pouco e também montaram uma pizza com alguns dos ingredientes presentes na horta. Temos a foto do nosso minhocário, que nós criamos. Temos também a foto da ação interdisciplinar do filme Tomates Verdes Fritos, onde os alunos assistiram ao filme, debateram e experimentaram uma receita adaptada, que foi apresentada no filme. Também temos a foto de uma das aulas de botânica, dada como um modo prático na nossa horta. Eu acho que não está carregando esse slide. Esse aparece só o título, Júlia. Site Horta. Tem imagem no slide? Tem. Todos os outros eu estou passando e nenhum deles está carregando. Não, os outros. Agora apareceu o Instagram. Mas tem muitos outros slides na frente. Até então estava passando direitinho. Agora tem mais fotos aqui de ensino, aula de botânica, criação do minhocário, ação interdisciplinar do filme Tomates Verdes Fritos. Esse é o slide 5. O próximo slide que aparece é só o 13. E são 15. Que estranho. Agora está em branco. Vou voltar do início e vou falar sem mostrar os slides mesmo. Ok. Depois, nós temos a parte de sustentabilidade, que é onde nós mostramos alguns dos nossos projetos que nós tivemos com reutilização de materiais. Nós fazemos campanhas no campus para arrecadação de materiais e utilizamos eles na horta. No slide tinham fotos como, por exemplo, da horta em garrafa PET, que nós fizemos em 2016, da horta em pneus, que nós temos atualmente na horta, e da horta em caixotes de feira, todos com materiais reutilizados. Outra parte do site é a parte da educação alimentar e nutricional, onde nós mostramos as oficinas que fizemos de suco verde, sal de ervas e punk, e falamos um pouco sobre segurança alimentar, porque esse é exatamente o foco dessa parte do site. Outra parte é a parte de inovação tecnológica, onde nós mostramos alguns projetos desenvolvidos pelos alunos do curso de automação industrial do campus, que são o sistema de irrigação automático com sensores, que é o nosso atual sistema de irrigação da horta,
onde sensores identificam a umidade do solo e, assim, eles conseguem regrar a quantidade de água e a periodicidade que o solo precisa. Assim, a horta fica viva e não ocorre desperdício de água. Também temos a horta high-tech hidropônica, que foi feita como um trabalho de conclusão de curso de uma das bolsistas do projeto, a Dacélia. Essa horta high-tech hidropônica, ela teve a proposta de ser uma horta indoor, orgânica e controlada, em ambiente controlado, para que você consiga, mesmo sem ter tempo, ter uma horta na sua casa. Também falamos sobre o aplicativo eHorta, que é o aplicativo da nossa horta, onde você consegue ler o QR Code presente em todas as espécies da horta, nós temos lá fisicamente. E quando o aplicativo lê esse QR Code, ele dá mais algumas informações sobre aquela espécie, seja o nome científico ou algumas características que ela tem. Também temos a parte de produção acadêmica, que é onde nós mostramos alguns artigos apresentados, resumos e até trabalhos apresentados em congressos e eventos. As atividades extracampus são as atividades interinstitucionais que nós tivemos, como, por exemplo, a visita das escolas municipais no nosso campus durante esse PEX. Também tivemos a nossa ação Intercamp no campus Valença, para fazer a oficina de cookie de Ora Pronobis, e a visita dos alunos do Cefet Maracanã até a nossa horta, para conhecer um pouco e saber mais sobre o projeto. O curso de hortas caseiras ocorre todos os anos no Cefet, desde que o projeto foi criado. Nele, nós incentivamos as pessoas a terem uma horta nas suas próprias casas. Então, elas ganham uma garrafa PET cortada ao meio e elas plantam uma muda ali dentro, como se fosse a primeira muda da horta delas. Elas aprendem um pouco sobre como cuidar e nós esperamos que isso incentive as pessoas a terem uma própria horta em casa, já que as hortas podem servir tanto como uma espécie de terapia, aliviando o estresse, quanto na ajuda da sua própria saúde, já que ela é livre de agrotóxicos e é totalmente orgânica. A última parte é a parte de premiação, onde eu mostrei o pôster de 3 projetos que nós tivemos, que são o sistema de irrigação automático, a horta high-tech hidropônica e o aplicativo da horta, que ganharam menção honrosa na CPEX de 2018 e 2019. Agora, eu vou falar sobre o nosso Instagram. Nós utilizamos o Instagram como um modo mais informal, porém mais direto de falar com as pessoas, já que hoje em dia as mídias têm sido muito presentes na vida de todo mundo, principalmente dos jovens, que são a maioria do público do nosso campus. No nosso Instagram, nós postamos algumas receitas, algumas coisas sobre o projeto, dicas de como ter uma horta em casa. Temos conteúdo todos os dias nos nossos stories relacionados à horta. Também repostamos coisas do nosso site, de outros perfis, tudo relacionado ao projeto da horta. Então, você consegue saber como fazer replantio, como lidar com o punk, como criar sua própria horta, várias outras coisas. Temos feito reuniões à distância, todos os participantes, os bolsistas, eu, Júlia, a Giovana e o Rafael, as ex-bolsistas, mas que continuam no projeto da horta, Mariana e Darceli, a professora de biologia, Luciana, a nutricionista, Juliana, e também temos a Tassiana, que está fazendo parte do nosso projeto agora, que faz parte do mestrado dela. As reuniões ocorrem a cada 15 dias e nós conversamos sobre as atualizações das mídias da horta e sobre como manter, por exemplo, como atualizar o site na questão de programação do aplicativo também. Tudo relacionado à horta é discutido. Nós lemos textos, debatemos sobre e atualmente temos preparado vídeos para postar nas nossas mídias da horta. Tem muito mais coisa no site e era para ter muito mais coisa no slide também.
Então, sintam-se livres para visitar o site e conhecer mais sobre o nosso projeto. Tem muita coisa lá, muita coisa interessante. E eu acho que vocês vão gostar muito de saber um pouco mais sobre o projeto da Horta. É isso. Se alguém tiver alguma pergunta. Parabéns, Júlia. As perguntas a gente vai deixar para o final, depois de todas as apresentações, tá bom? Aí quem tiver pergunta para o trabalho da Júlia, escreve no chat e depois a gente retoma. Júlia, parabéns pelo trabalho. Eu conheço um pouquinho desse trabalho da Horta do Campus Maria da Graça. E como ele evoluiu, né? Desde o seu primeiro ano até agora, como esse projeto cresceu. Parabéns mais uma vez a você, a equipe e aos orientadores. E agora a gente passa, então, para a apresentação para a comunicação 26, que é o projeto Estética Capilar, uma abordagem interdisciplinar do campus Itaguaí, com Natália Oliveira dos Santos e Luciana de Souza Pereira Valiati. Boa tarde. Boa tarde, Natália. Vocês conseguem visualizar a apresentação? Sim. Consegue? Então tá. Quando eu puder começar, já pode? Pode começar, Natália. Tá bom. Primeiro, boa tarde para todos. Eu sou a professora Natália e junto com a professora Luciana, nós pensamos nesse projeto já no próximo do final do prazo da semana de extensão. Então, esse projeto está sendo apresentado por professores, não por alunos, justamente porque no momento da inscrição nós não tínhamos os alunos ainda selecionados. Então, esse projeto está bem no seu início ainda. E aqui eu tenho alguns alunos que participaram do projeto. Bom, o que motivou esse projeto foi a intenção de fazer uma proposta interdisciplinar com as disciplinas de Biologia e Química, abordando conteúdos cotidianos, né, próximo dos alunos e, ao mesmo tempo, simplificando alguns conceitos que seriam abordados das próprias disciplinas. Então, esse trabalho tem um objetivo de promover uma reflexão sobre esse tema, né, que é a estética capilar, com a integração das disciplinas e também aproximar o conteúdo acadêmico do ambiente escolar e favorecendo o protagonismo estudantil, e eu vou falar um pouco desse protagonismo mais para o final da apresentação. Então, de uma maneira mais específica, a gente quis desmistificar, né, o isolamento entre as áreas de conhecimento, aproximando esses conteúdos, mas também identificar e valorizar as características de cada pessoa, né, promovendo a autoaceitação, o reconhecimento, e relacionando a questão da estética com a saúde. A gente também vai falar sobre questões ambientais relacionadas ao uso de cosméticos capilares e promover gerar esses agentes propagadores de informações que seriam, no caso, os alunos. Então, esse trabalho contou com a participação de 6 alunos, sendo 3 alunos do segundo ano e 3 alunos do quarto ano. Todos os alunos são do curso técnico em mecânica, da unidade de Itaguaí, e nós realizamos encontros semanais, mais ou menos de 1 hora de duração cada um, e aí a gente faz um debate, a gente fala sobre alguns conteúdos, e também deixa os alunos à vontade, caso eles queiram trazer algum conteúdo dentro do projeto. E também temos a intenção de ter um trabalho final de curso, que ele pode ser tanto individual quanto em grupo. Alguns dos temas abordados foram a importância do cabelo na construção social, a estrutura e fisiologia capilar. Falamos também sobre genética, sobre as colorações e os diversos tipos de alisamento que existem, né, e como eles impactam, como todos esses tratamentos, tanto de coloração quanto de alisamento, eles impactam na saúde humana, e também falamos sobre a transição capilar. Além disso, a gente falou sobre os tratamentos capilares e os impactos ambientais, falamos sobre a questão dos próprios recipientes plásticos, né, os utilizados nos cosméticos capilares, nas técnicas que trabalham com redução de sulfato para lavagem dos cabelos, e também na questão das receitas caseiras, que são muito comuns em blogs e tudo mais. Alguns trabalhos em andamento, 2 alunas, a Ellen e a Luísa, criaram um Instagram, @manual.crespo, onde elas interagem bastante nos stories e atualmente estão fazendo publicações semanais.
E aí temos também o aluno Gabriel, que ele fez a criação, está fazendo a criação de um site, e nesse site ele vai discutir algumas questões sobre impactos ambientais, sobre tratamentos, sobre transição capilar também, então ele está trabalhando na elaboração desse site. E outras 3 alunas, né, a Tainara, a Jéssica e a Vitória, estão trabalhando na criação de um livro digital que vai abordar o tema transição capilar e a questão das receitas caseiras, né, falando sempre sobre essa interface dos conteúdos também das disciplinas. E a aluna Vitória é uma aluna que ela já trabalhava com com cosméticos capilares, e inspirada na discussão sobre a questão ambiental, ela criou um produto, um shampoo sólido, tá? E ela já tem uma página própria no Instagram, que é Vicks Mimos Caseiros. Bom, como considerações finais, esse trabalho a gente tem a intenção a gente ficou feliz porque a gente conseguiu correlacionar, né, meio ambiente, saúde e a tecnologia, não só para a forma de divulgação científica, mas também com relação a várias outras questões que a gente ainda está trabalhando. A gente está percebendo um grande engajamento dos alunos, e além disso, como perspectivas, a gente tem uma intenção de convidar outros professores, né, professores de sociologia, de história, para debater mais essa questão da identidade, autoaceitação, da identidade, né, da construção social e da importância dos cabelos na construção social, e também relacionada à área técnica, porque esses alunos são do curso técnico em mecânica, e conversando com a professora de ciência dos materiais, a gente já percebeu possibilidades de integração com essa disciplina, avaliando o impacto dos tratamentos capilares na estrutura do fio, e aí correlacionar com as resistências dos materiais, e fazendo toda uma correlação com a disciplina, até mesmo com o tratamento químico que se dá em alguns corpos de prova, na área de mecânica, que podem ser correlacionados com os tratamentos químicos aplicados nos cabelos. Então, essas aqui são as referências do trabalho, e obrigada. Obrigada, Natália, parabéns pelo projeto. Quem tiver perguntas para o projeto Estética Capilar, escrevam no chat, que depois a gente vai fazer pergunta para os apresentadores. Dando sequência, então, a essa sessão, a gente tem a comunicação 27, que é as redes sociais e sua relação com a ciência em tempos de pandemia, do Campus Nova Friburgo, com Anderson Fernandes Souza, André Queiroz Ferreira de Melo, Maria Luísa Rodrigues de Quiriçá, Mariana Antônio Veiga Faria, Rafaela Oliveira Moreira e Simone Emiliano de Jesus. Gente, lembrando que a nossa sessão está sendo gravada, tá? Como as demais apresentações da CPEX. Quem vai apresentar a comunicação 27? Está na sala? Oi, boa tarde. Boa tarde. É a Maria Luísa que vai apresentar? Eu e a Mariana. Tá, beleza. Vocês têm slides? Sim. Tá. Gente, não esqueçam das perguntas, hein? Olá, boa tarde. Eu sou a Mariana e agora eu e Maria Luísa, que somos do 2º ano do curso técnico em Informática integrado ao ensino médio do Cefet, Campus Nova Friburgo, vamos ingressar no nosso trabalho, as redes sociais e sua relação com a ciência em tempos de pandemia, que tem como orientadores Anderson Souza, André de Melo, Rafaela Moreira e Simone Emiliano. Maria Luísa, Mariana, tem como aumentar um pouquinho o som? Que a gente está ouvindo você bem baixinho. Tem sim, desculpa. Se puder aumentar
fica melhor para a gente escutar você. Estão me ouvindo melhor? Pouquinho melhor, Mariana. O pessoal está ouvindo bem? Ou ainda está baixo? E agora? Melhorou um pouco, mas assim, ainda está meio baixinho, Mariana. Mas está no máximo, no volume máximo que você consegue? Sim. Então tá, melhorou. Ok. Posso começar? Pode, obrigada. Desculpa pelo som. Oi, gente, boa tarde. Eu sou a Mariana e agora eu e Maria Luísa, que somos do segundo ano do curso técnico de informática integrado ao ensino médio do Cefet, campus Nova Friburgo, vamos apresentar nosso trabalho. As redes sociais e sua relação com a ciência em tempos de pandemia, que tem como orientadores Anderson Souza, André de Mello, Rafaela Moreira, Simone Emiliano, docente do Cefet. Bom, esse trabalho é um desdobramento dos estudos do eixo Saúde e Bem-Estar na Pandemia, que compõe o projeto de extensão Covid-19, conceitos, impactos e perspectivas futuras. Uma iniciativa de um grupo de docentes atuantes no Cefet, nos cursos de Informática e Administração integrado ao ensino médio do Cefet, campus Nova Friburgo. Então, base o objetivo central do projeto, que é a produção de conhecimento e de material de natureza transdisciplinar com informações e reflexões que orbitam sobre o tema transversal da Covid-19, o propósito da nossa comunicação oral é relatar a experiência desse processo formativo, bem como apresentar a produção acumulada do nosso grupo de estudo. Mas como as redes sociais podem ser um meio para se fazer ciência? Então, com o avanço da tecnologia, as possibilidades de produzir conteúdo sobre ciência se ampliaram, aumentando assim o conhecimento geral sobre temas que antes eram acessíveis a um número restrito de pessoas. Porém, junto com essa disseminação de informações, há também o perigo da desinformação. E como não há um conhecimento ampliado dos meios de checagem da veracidade dos fatos divulgados nas redes, alguns consumidores de conteúdo de internet podem se tornar reféns de mentiras, ainda mais em um contexto como esse que estamos vivenciando por consequências da pandemia, em que tudo é novo e que quase nada se sabe com clareza. Por isso, considerando as consequências nocivas para a saúde que podem advir da desinformação em meio a uma crise sanitária, foi criado um perfil no Instagram, o da Cefetinha, para divulgar informações importantes pesquisadas em referências científicas confiáveis, como forma de contenção e de prevenção da Covid-19. Mas além desse propósito profilático do canal, o avatar é criado para representar uma aluna do Cefet RJNF, como dona do perfil. Foi planejado e escolhido com o intuito de suscitar reflexões críticas sobre o contraste entre números de alunos brancos e negros nas instituições de ensino, bem como representar as mulheres negras que promovem um sonho para ver ciência, mas são tão poucos valorizadas. E a transversalidade do assunto, do tema em pandemia pelo coronavírus, proporcionou uma série de estudos acerca dos impactos acarretados nas dimensões da vida humana e planetária do contexto pandêmico. A criação desse perfil do Instagram foi muito interessante para nós, alunas, porque podemos usar a realidade que é bem imersa nas redes sociais e produzir e compartilhar os estudos que fizemos durante a produção do trabalho, articulando assim os desafios e as possibilidades proporcionais pelo uso de novas tecnologias com a educação. Agora a gente vai mostrar algumas publicações feitas no perfil da Cefetinha, que a gente sempre tentou fazer com que parecesse que era a própria Cefetinha, o personagem criado, né? Como se fosse ela falando com os seguidores, para gerar uma intimidade maior, né? E esse perfil foi criado no dia 10 de julho de 2020. Algumas publicações do feed. A nossa primeira publicação foi uma tirinha apresentando o perfil da personagem. Falava sobre o que a Cefetinha iria fazer e o que é a Cefetinha, e de que campus ela era. Depois a gente publicou uma postagem para contextualizar os seguidores sobre a Covid. Então, explicando o que era a Covid, onde é que surgiu, os sintomas, como é transmitida essa doença, enfim. Outra postagem foi sobre o uso correto da máscara. O uso incorreto
o uso correto e o uso incorreto da máscara, falando sobre formas corretas de usá-la. E também a gente fez uma postagem explicando a diferença entre o distanciamento social, o isolamento e a quarentena. Algumas publicações do Stories. Primeiro foi as dicas da quarentena, onde a gente trouxe indicações de séries, livros e filmes. Então a gente sempre deixava assim, a Cefetinha falando com os seguidores, igual ela colocou no slide anterior a esse, a Cefetinha falando: oi, gente, agora eu vou mostrar para vocês algumas dicas. E a gente fez isso realmente para gerar essa intimidade entre a Cefetinha e também para dar mais vida à personagem criada, né? Também fizemos uma caixa de perguntas, onde os seguidores poderiam perguntar sobre a Cefetinha, sobre saúde e sobre exercícios físicos, como perguntaram sobre período de sol na quarentena, sobre a importância do uso de máscara e sobre como lidar com a ansiedade também, e outras coisas sobre saúde e exercícios físicos. E essas foram as perguntas que os próprios seguidores fizeram, né, na caixinha de pergunta, que é uma das ferramentas do Instagram. Algumas publicações, a live no IGTV. Então a gente fez a divulgação de uma live que teve em 3 etapas. Uma foi publicada no dia 8 de setembro, a outra no dia 10 de setembro. A primeira foi anunciando que teria uma live. A outra foi para falar o tema da nossa live. E depois a gente fez uma publicação final no dia 13 de setembro. Pode mudar de slide. O slide. A gente fez essa divulgação final que as pessoas usaram também para compartilhar nas suas redes sociais. E essa foi a divulgação final da live. A live tinha como tema Saúde e Sistema Penitenciário, confinamento nosso de cada dia. A entrevistada foi a doutora Adriana, uma professora e pesquisadora da Fiocruz. E a entrevistadora fui eu, Mariana Antônio. A live tratou de assuntos como saúde, bem-estar na pandemia, e também tratou de assuntos como a pandemia atrapalhou a saúde de encarcerados. A live está salva no IGTV e foi separada em 2 No finalzinho do nosso projeto, a gente teve uma integração com outro eixo do projeto no geral, né, da Covid-19, que foi com o eixo SIM, e esse eixo trata de assuntos sobre informação e comunicação na pandemia. Então, foi muito interessante porque a gente tem o perfil, né, e a gente pode usar esse perfil para informar e comunicar os seguidores da Cefetinha. Então, a gente vai usar esse perfil para divulgar os trabalhos do processo, né, de todo o processo do projeto desse outro eixo. É só isso. Por meio do perfil do Cefetinha, conseguimos unir a tecnologia e a ciência. Obrigada por... Obrigada, Mariana, Maria Luísa, parabéns pelo Obrigada. projeto de vocês. Muito obrigada. Vocês terminaram a apresentação, não é isso? Porque eu ouvi bem baixinha a Mariana, mas eu acho que já chegou no final, não é isso? Sim. Isso. Parabéns. Os outros são só as referências e as fontes. Tá ótimo. Acabou Parabéns assim. pelo projeto, aos orientadores, à equipe envolvida. E no final a gente faz as perguntas. Já tem uma pergunta aqui no chat. Aliás, para todos os grupos. E depois, no final dessa última apresentação, a gente começa com os questionamentos. Então, finalizando a parte das apresentações, a gente tem a comunicação 28, intitulada Podcast Pensatório, um relato de experiência do campus Maria da Graça, com Felipe Gonçalves Pinto e Jonathan Santos de Oliveira. Olá, Luane. Olá. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Eu vou compartilhar a tela.
E vamos apresentar juntos, Jonathan e eu. Deixa eu ligar a câmera também. Meu nome é Jonathan e assim que o Felipe conseguir colocar a apresentação de tela cheia, eu começo a apresentar o nosso projeto de extensão Pensatório. Jonathan, só falar que Pensatório é um projeto de extensão, né, que nós escrevemos no início do ano. É o primeiro ano de atividade do Pensatório. Até o ano passado vinha coordenando junto com o professor de artes e de física um projeto de fotografia artesanal. E Jonathan, eu e o restante da equipe que vocês vão ver daqui a pouco, começamos os trabalhos já no primeiro semestre, né? E posteriormente Jonathan veio a receber bolsa, que aliás acho que ainda não caiu, né? Mas é o nosso bolsista atualmente do projeto, tá? E a gente vai apresentar junto. Bom, antes de começar, só gostaria de parabenizar todos os grupos anteriores. E, bom, o nosso projeto de extensão tem o nome Pensatório e ele se resume na produção de podcasts com uma temática filosófica. A equipe desse projeto conta com Felipe Gonçalves Pinto, que está aqui apresentando comigo, docente de filosofia do Campus Maria da Graça, o professor Luciano de Melo Dias, professor de arte do Campus Maria da Graça, eu, estudante bolsista do 4º ano de automação industrial, e o colaborador e amigo da equipe, Marcelo Sena Guimarães, docente de filosofia da Unirio. Para a produção do podcast, a gente se dividiu no roteiro, eu, Felipe e o Marcelo. Na edição de áudio, eu e o Felipe trabalhamos juntos. Como consultor técnico, nós temos o Luciano Dias, da parte dos equipamentos de gravação do podcast e também dos programas utilizados para edição do áudio. E como designer gráfico do podcast, da capa do podcast, temos o Diego Dias Uzeda. Que é professor de física do Campus Maria da Graça. Isso mesmo. Bom, sobre os objetivos do projeto. O objetivo de extensão do projeto, o objetivo base do projeto, é a divulgação de saberes e práticas filosóficas a partir da produção de um podcast, um conjunto de episódios de podcast, de caráter educacional sobre a temática da filosofia. Ele, em geral, foca em contextos atuais que, durante a gravação dos podcasts, né, contexto da vida, de 2020, no caso que estamos passando, mas com uma reflexão sobre a filosofia. E esses objetivos de extensão estão articulados a objetivos de ensino e de pesquisa, que são esses aí, né? A produção de recursos didáticos para o ensino de filosofia e também a pesquisa e orientação, né? Ainda em título de ensino, né? A orientação do mestrando Américo Júnior, do PPFEM, do qual sou membro, do Programa de Pós-Graduação em Filosofia e Ensino. O Américo está pesquisando, produzindo um podcast também, chamado Sintoniza Lá. E no âmbito da pesquisa propriamente, tem a pesquisa sobre produtos educacionais, que eu coordeno também pelo programa, pelo IPPG, e a pesquisa sobre os ensaios de Walter Benjamin sobre o rádio e sobre os programas dele nas décadas de 1920 e 1930, que está resultando em um artigo que vai ser submetido essa semana para a revista. Bom, o que é um podcast, né? Como nosso projeto consiste na produção de um podcast, a gente estudou um pouco sobre isso. E, em linhas gerais, um podcast é um arquivo de áudio, é um conjunto de arquivos de áudio, que é transmitido pela internet, de maneira online, hospedado e agregado em ambientes digitais, como sites, plataformas, aplicativos, e ele é distribuído e agregado por meio de um protocolo RSS, que é um protocolo da internet, que agrega esses tipos de arquivo, não só de áudio, mas também de vídeo e de texto. E ele é reproduzido sob demanda do usuário. Então, diferente da rádio, por exemplo, ele fica lá na plataforma e o usuário ele ouve quando quiser, ele pode pausar, repetir e fica essa disponibilidade para ele. Bom, aqui temos uma linha do tempo com relação ao podcast, ao seu desenvolvimento no Brasil e também a sua relação com a primeira emissora de rádio brasileira. Em 1923, a gente teve a primeira emissora de rádio brasileira do Brasil, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, e observamos que quase 100 anos depois dessa primeira emissora de rádio, tivemos em 2019, já no fim da linha do tempo, o ano do podcast no Brasil, e que foi o ano considerado, entre aspas, o que é o podcast, o ano do que é o podcast, que foi quando no Brasil nota-se
uma explosão da busca por podcast e pela produção também de podcast, e, ao mesmo tempo, o ano de descoberta do podcast. E, não por acaso, um ano depois dos podcasts entrarem no Spotify, né? Essa relação entre a produção cultural digital e também o mercado de produtos culturais. Exatamente. Bom, sobre a podosfera brasileira, o universo do podcast no Brasil. É importante citar o Nerdcast, o podcast de maior audiência do Brasil, e o primeiro do mundo a alcançar 1 bilhão de downloads, o que é um número considerável em quesitos de podcast, de arquivos de áudio. O Nerdcast ele é feito pela mesma equipe do canal de YouTube Jovem Nerd, e ele tem um público mais voltado para a cultura nerd, cultura pop. Sobre as produtoras de podcast no Brasil, temos algumas principais aqui, existem muitas, mas a B9, a Half Death e a Central 3. E os modelos de podcast mais utilizados são os modelos no estilo de conversa, entrevista, monólogo, palestra, o narrativo, didático, instrucional e o jornalístico também. O nosso podcast que produzimos, veremos mais para frente, mas ele é mais no quesito de conversa com convidados, digamos assim. Os podcasts de filosofia mais conhecidos no Brasil são o Filosofia Pop, Imposturas Filosóficas, Hiperbólico, esse particularmente eu gosto bastante, O Que é Tudo Isso e o Downpoff. E além desses mais conhecidos, né, que alcançam uma audiência, a gente tem uma profusão muito grande de podcasts comunitários, né, que dizem respeito, por exemplo, a uma escola, a pequenos grupos, e que têm outros objetivos que não a ampliação da audiência. Aqui a gente tem a pesquisa Ibope de 2019, que vai nos dar uma noção da audiência, o que chamam de consumidores de podcast no Brasil. Então, a gente tem a concentração aqui entre 25 e 54 anos da audiência, né? E um percentual considerável também entre 16 a 24, que chama nossa atenção para a importância também de trabalhar uma educação para a mídia, uma educação dos jovens, principalmente pensando nos nossos estudantes de ensino médio, uma educação para uma inserção não só no consumo, mas também na produção e na intervenção dessa mídia. Bom, e agora sobre o podcast do projeto, podcast pensatório. O nome pensatório vem de um lugar de pensar, que foi inspirado no termo grego frontisterion, usado pelo comediógrafo Aristófanes para se referir ao local em que Sócrates ensinava na comédia, as nuvens. E vale ressaltar a referência com o nome, o seu significado e o podcast, porque, como eu já disse, o podcast ele é agregado na internet. Ele é hospedado pelo protocolo RSS, em um local onde nós chamamos na tecnologia de nuvem também. Então, existe essa referência. A identidade visual e capa do podcast foi feita, como já falamos, pelo Diego Zeda, professor de física e também artista visual. Os programas, os sistemas de computador que utilizamos, tanto para gravar e fazer a edição do podcast, são o Jitsi, que é para gravação, e o Audacity, que é o para edição do áudio. Os agregadores, as plataformas onde o nosso podcast hoje está disponível, contam com o Megafono, o Spotify, o Deezer, o Cashbox e o Anchor. Todos eles disponíveis gratuitamente para quem quiser acessar. Nosso projeto também conta com algumas parcerias com o Programa de Pós-Graduação em Filosofia e Ensino, o PPFEM, e o Projeto de Extensão Filosofia na Sala de Aula da Unirio. E vale comentar que antes do desenvolvimento do projeto pensatório, nós atuamos no ano passado com a produção da Rádio Murucututu pelo Fórum Estadual de Professores de Filosofia do Rio de Janeiro, o FEProfil. E foi a nossa primeira experiência com a gravação de áudios e a edição de áudios também, que deu a ideia do projeto pensatório posteriormente. Portanto, é um trabalho amador e experimental, assim, desde o início. A gente chegou a produzir 3 episódios da Rádio Murucututu, no caso, no ano passado. Aí, o pensatório é um podcast de filosofia que promove encontros e conversas com estudantes e professores de diferentes áreas, não só de filosofia, para provocação sobre o pensar, o ensino, a escola, a vida e seus avessos. A capa do projeto foi feita pelo professor Diego, né? E a identidade visual dele a gente pode ver aqui no slide.
e sobre os episódios que já gravamos, e todos esses estão disponíveis já nas plataformas. O primeiro episódio que gravamos tem o título de Cavernas da Quarentena, que trata do tema filosófico da alegoria da caverna de Platão, e correlaciona isso com o contexto atual de quando gravamos, e que eu imagino que ainda seja o atual de agora, né? Que são as experiências de confinamento durante a pandemia. Ele contou com os convidados Saulo Borer, professor do Cefet, e Marcelo Guimarães, professor da Unirio. O segundo episódio que nós gravamos foi com o título de A Filosofia e o Medo da Morte, que foi um dos maiores episódios que nós gravamos, com um total de 104 minutos. A maioria dos nossos episódios tem em torno de 1 hora, mais ou menos. E ele fala da temática da filosofia e o medo da morte, relacionados com o contexto da pandemia, do medo que a crise sanitária do Covid-19 traz, o medo da contaminação, o medo do risco de vida do vírus, né? E o medo também do isolamento. Já no terceiro episódio que gravamos, lá para maio, o título era Os Sentidos de Estudar na Quarentena. E contou com... Foi uma conversa bastante interessante. Os convidados eram estudantes do ensino médio do Cefet Maria da Graça, Júlia Roberta, Carlos Novaes e Vitória Romano, cada um de um curso diferente do campus Maria da Graça, de um curso técnico. E nessa conversa foi discutido sobre a vivência desses alunos com relação aos estudos, a escola, a vida familiar e também as produções culturais de entretenimento durante a quarentena. O quarto episódio e último que está disponível nas plataformas tem o título de Ciência e Credibilidade e fala sobre as questões também atuais, né, vinculadas com a pandemia, sobre a credibilidade da ciência, o negacionismo, a fake news, e essa questão que foi bastante comentada nesse contexto da Covid. E contamos com convidados, a professora Luciana Espíndola, do Cefet Maria da Graça, e o professor Tiago Luiz Oliveira, professor do Colégio Pedro II. Bom, a posteriori, assim, analisando a nossa produção, a gente pode tentar fazer o exercício de pensar quais usos didáticos aos quais esses episódios poderiam se prestar, né? E aí, isso aqui é apenas uma sugestão, não está no título. A gente pode pensar no primeiro episódio com um uso no contexto de problematização da alegoria da caverna, teoria do conhecimento, questão da liberdade. O segundo, um momento de aprofundamento. O terceiro, talvez também numa problematização talvez mais interessante para a formação de professores, mas também para incentivar o diálogo no ambiente escolar e a escuta dos próprios alunos. E, por fim, a sensibilização para os temas de epistemologia, crenças, evidências, negacionismo e fake news. Durante a quarentena, antes do início do ensino remoto, os programas eles foram encaminhados às turmas junto a propostas de atividades voluntárias. Tá? Bom, nós criamos também... Quer falar, gente? Pode ser. Nós criamos também um perfil no Instagram sobre o podcast Pensatório e logo sobre o projeto também, que contou com uma experiência interessante nossa na relação de fazer uns remix, uns cortes dos áudios dos episódios para demonstrar a provocação que os episódios trariam para nós, para os ouvintes, no caso. Temos aqui o exemplo de 3 dos episódios, o primeiro que é o da Alegoria da Caverna, o segundo da Filosofia do Medo da Morte, e o quarto que é o da Ciência da Credibilidade, e vamos tocar um agora para vocês terem uma noção do que fizemos, dessa brincadeira interessante. Aí a gente está abrindo aqui a página no Instagram. E eu não estou ouvindo, Felipe. Não sei se é só comigo. Não, eu esqueci de compartilhar com áudio. Acabei de falar que eu não podia esquecer disso. Bom, acho que depois se der, a gente ouve no final, gente, para não tomar muito tempo. De todo jeito, essas vinhetas estão disponíveis no perfil do Instagram, para quem quiser dar uma conferida e se informar um pouco mais sobre o projeto também. A ideia é experimentar um formato muito curto, de menos de 1 minuto, que conseguisse sintetizar o tom, a ideia a provocação do episódio, para fazer a divulgação, uma divulgação também com efeito formativo, de alguma maneira. Aqui a gente tem a audiência, muito em termos gerais, no megafono de cada episódio, em números de streams e em cidades
foram alcançadas, né, que foram reproduzidas pela estatística do megafono. Eu vou apresentar aqui cidades do Brasil, no caso. Isso. A estatística do Spotify, porque cada um apresenta termos e formas de organização, categorias diferentes, né? No Spotify, a gente também tem um número muito maior, é claro, do que no megafono. 139 seguidores, aí ele dá os países, não dá as cidades, mas foi reproduzido no Brasil, na Alemanha, Nova Zelândia, Estados Unidos, Portugal e Japão. Aqui a divisão por idade, também a gente tem uma concentração dos 19 aos 59 anos. E, por fim, assim, já chegando ao final, agora mais recentemente nós fizemos um evento no PPFEM, foi uma conversa sobre podcast, filosofia e formação, reunindo vários professores que produzem também podcasts, professores de filosofia, né? O Américo Júnior, que já foi citado aqui, e eu, o Lucas Leitão, que é professor de filosofia, toca podcast Radioatividade na escola estadual em Paraty, o Marcelo, também já citado, e o Márcio Jarek, que era professor do Cefet, e ele faz parte da produção do Hiperbólico, agora ele está no FRJ. Ações futuras, pessoal, gravar ainda mais um episódio junto com estudantes da licenciatura da Unirio esse ano, construir uma avaliação junto com estudantes do ensino médio, professores e licenciados, a respeito do que nós já produzimos, e planejar 2021 com mais participação de estudantes no processo criativo, mais experimentação de formatos e mais educação para as novas mídias, letramento digital e culturas digitais. Esse referencial bibliográfico, eu agradeço muito ao Jonathan pela parceria e a paciência de todos vocês. Obrigado, galera. Obrigada, Felipe. Obrigada, Jonathan. Parabéns pelo projeto. Agora a gente vai dar, então, início às perguntas para os apresentadores. Já tem uma pergunta aqui, inclusive, do professor Felipe, que é para todos os apresentadores, tá? Então, eu vou ler a pergunta dele e aí responde na sequência, né? O projeto da horta, depois vem a estética capilar e as redes sociais. Vou ler aqui a pergunta do professor Felipe. A equipe da horta tem alguma previsão a respeito da continuidade do projeto em 2021? Ações futuras? Aliás, esta pergunta pode se aplicar a todos os projetos. Como estão lidando com as incertezas do cenário pandêmico e pós? Vamos lá? Oi, vou começar respondendo. A Júlia está com um problema na internet. Ok, Juliana. A gente tem intenção de continuar, inclusive o momento da pandemia nem foi tão ruim assim para o projeto, né? Nós fechamos uma parceria com o Instituto de Nutrição Josué de Castro, da UFRJ, e com uma pesquisadora aposentada da Prefeitura do Rio de Janeiro, e o grupo de vídeo educativo. Estamos com alguns alunos PIBIC ensino médio, né? E da FAPERJ também. A gente vai continuar com a questão virtual, inclusive porque o nosso próximo projeto é trabalhar com vídeos e vídeos educativos visando ensinar as pessoas a terem hortas em casa, em pequenos espaços, no espaço que der, na verdade, né? Cultivando temperos, no intuito de minimizar os efeitos justamente da pandemia, que são o isolamento. Então, a gente tem a horta como função terapêutica também, e melhorar a qualidade e disponibilidade desses alimentos em domicílio, né? Porque todo mundo, principalmente no início da pandemia, se deu conta que precisa saber cozinhar alguma coisa, né? Porque teve um momento ali inicial que as pessoas tiveram muita dificuldade, quem não sabia cozinhar, e tinham um certo receio de pedir as comidas prontas, né? Então, a vertente de todo mundo que tem a possibilidade ter um cantinho em casa, pode ser em pet, pode ser em vasos pequenos, né? Todo mundo, a gente é muito abençoado, né? O nosso país tem sol em quase que 100% do território, quase que o ano inteiro, né? Então, é possível e é viável a gente ter algumas espécies em domicílio. Acho que respondi. Obrigada, Juliana. Eu queria fazer uma pergunta, aproveitando que eu também tenho uma pergunta para cada projeto.
vocês começaram a usar as mídias, né, as redes sociais antes da pandemia ou vocês começaram a usar a partir da pandemia? A gente começou a usar antes da pandemia, né? Mas intensificou durante a pandemia. Beleza. Obrigada, Juliana. Mais alguma pergunta para o projeto da Horta? Eu quero aproveitar uma coisinha, Luane. Fala, Felipe. Assim, eu trabalho com a Juliana, né? Mas agora, nesse contexto, trabalhar com é diferente, então eu vou aproveitar para falar em público. Juliana, eu sei que Juliana já conhece bem a Fiocruz. Tem um pessoal lá da Escola Politécnica, do NUTED, eu não sei se você conhece a galera de lá, que está produzindo um jogo sobre plantas medicinais, que é bem legal, que talvez vocês tenham interesse de conhecer, trocar. E qualquer coisa me chama. Tá bom, vou procurar saber. Senão eu ia esquecer, se não falasse agora, eu ia esquecer. Então, vamos fazer uma parte também, Juliana, se você quiser, uma integração intercamp. Tem a professora de enfermagem do Campus Nova Iguaçu, a Cristiane Magalhães, que ela também tem um projeto de ervas e de ervas medicinais, né? E também trabalha muito nessa linha. Então, acho que também é um contato futuro aí para vocês. Maravilha, maravilha. Vou buscar. Muito obrigada. Obrigada. Acho que essas redes são importantes, né? Não é, gente? Eu estou adorando esse formato de CPEX integrada com os campi, porque a gente fica muito no nosso, né? Então, a gente não tem essa oportunidade de conhecer o restante. Bom, vou passar a palavra, então, para os apresentadores do projeto da estética capilar, né? Indo ainda na pergunta do professor Felipe, quais são as ações futuras, aí tendo em vista esse cenário, né, e as nossas poucas previsões de mudança para 2021. Então, respondendo a pergunta do professor Felipe, né, a gente pretende, considerando ainda esse cenário pandêmico, a gente pretende abarcar mais disciplinas, né, como eu já tinha comentado antes, correlacionar alguns outros temas também que a gente não chegou a abordar ainda, porque o projeto está muito no início, né, como, por exemplo, o veganismo, com os avanços da biologia também, até porque hoje em dia a gente vê muitos produtos, muitos cosméticos escritos lá liberado e vegano, e desassociar isso, né, porque às vezes as pessoas confundem, acham que tudo que é liberado é vegano, e correlacionar também com as próprias técnicas que são utilizadas hoje em dia, falar também sobre a questão das ciências dos materiais, que são coisas que a gente consegue fazer mesmo à distância, né, e também aprofundar mais esse estudo de impactos ambientais e falar também sobre os tratamentos capilares associados à gestação, né, sobre essas substâncias que são transplacentárias, né, e toda essa questão de fazer qualquer tratamento capilar durante a gestação. E no caso de considerando o melhor dos momentos, né, no momento onde a gente possa voltar ao presencial, é trabalhar com essas formulações em laboratório e também no laboratório de microscopia com as alterações físicas na estrutura capilar. E a gente começou a utilizar as redes sociais na pandemia, né, porque o projeto já surgiu dentro da pandemia. Obrigada, Natália. Nada. Tem uma outra pergunta para o projeto da estética capilar, mas só lembrando aos presentes que a lista de presença está disponível no chat. Por favor, assinem para fins de certificação, tá bom? Claro que as apresentações já têm, né, o seu certificado, mas para os ouvintes é bom vocês assinarem, aliás, todos, né, assinarem a lista de presença. E uma pergunta que eu queria fazer, Natália, é porque como vocês disseram que o projeto foi criado durante a pandemia, né? Como é que foi feito o processo seletivo dos alunos? Porque, pelo que eu entendi, vocês criaram o projeto, né? Então, não tinham alunos ainda inseridos no projeto e depois é que veio agregar, né, os alunos nessa questão. Como é que foi o processo seletivo? Vocês conseguiram, foi indicação? Vocês chegaram em determinados alunos ou usou as redes sociais, enfim? Na verdade, assim, até o processo seletivo mesmo, ele foi, assim, um pouco aquém do que a gente gostaria mesmo, porque a gente não
divulgar tanto, porque tinham vários alunos já com dificuldade de acesso, né, uma vez que foi naquele momento antes do início das atividades remotas. Então, a gente divulgou pelos e-mails, por rede social dos alunos que a gente tinha contato, e por e-mail para as turmas, né, porque a gente tinha contato de e-mail das turmas já no momento presencial. E aí a gente divulgou a ideia do projeto e pediu para que eles manifestassem interesse. Mas como os alunos estavam muito afastados, não teve assim, um número, mais ou menos uma média de 10 alunos interessados, entre 10 e 15 alunos interessados, e aí nós selecionamos 10, e aí com o início das atividades remotas, alguns foram abandonando o barco um pouco ao longo do processo, e até porque a gente sabe que vários estão com dificuldade já só para se organizar nesse momento, né, para acompanhar as atividades, e aí esses 6 foram os que conseguiram se organizar mais para acompanhar. Então, a gente, assim, pretende até incluir mais alunos ao longo do processo, e a gente não abriu para os alunos do primeiro ano também, muito por conta dessa dificuldade de se adaptar a um novo modelo que é o ensino médio, já de uma forma remota, no meio de uma pandemia. Então, a gente não considerou os alunos do primeiro ano justamente por achar que eles teriam talvez uma dificuldade um pouco maior nesse momento. Certo, obrigada, Natália. Nada. Agora eu vou passar a palavra ao grupo das redes sociais e sua relação com a ciência em tempos de pandemia, para responder a pergunta do professor Felipe, que são as perspectivas, né, para o projeto. O que vocês pretendem fazer nesse período de pandemia e planejamento para 2021, se tiver, né? Então, vocês estão me ouvindo? Sim. Tá com barulho aqui fora. A gente começou a fazer esse projeto foi bem no início da quarentena mesmo, mas o objetivo desse projeto era para os alunos do Cefet, né, do campus Nova Friburgo, fazerem alguma coisa, não ficarem totalmente assim abandonados durante esse período da quarentena. Então, esse projeto tem um cronograma e o encerramento vai ser em dezembro. Então, por isso que, já respondendo a outra pergunta que foi feita no chat, a gente não vai poder dar continuidade à conta no Instagram. A única coisa que pode acontecer em relação a isso da conta continuar é dar um novo ciclo de existência para a personagem, para a Cefetinha, e pensar em outros projetos que tenham a Cefetinha como porta-voz, assim, entre aspas, sobre isso. E durante o projeto, né, a gente se reuniu por videoconferência para organizar o processo, a construção dos trabalhos, e foi muito importante para a gente, porque rede social é uma coisa que a gente usa sempre. Então, usar a rede social para divulgar as coisas que a gente estava estudando durante essas videoconferências, essas reuniões, ou por mensagens mesmo, foi muito interessante, porque a gente não guardou o conhecimento só para a gente, né? Acho que é isso que é a parte mais importante da ciência, né? Divulgar os conteúdos para não ficar restrito, né? E também a importância da manutenção das medidas de contenção e prevenção, que eram os assuntos que a gente abordava pela conta, né? Como o uso correto da máscara, que muita gente ainda não usa de forma correta, muita gente ainda acredita que é só uma gripezinha, anda na rua sem máscara, e foi importante por isso também, para a gente mesmo entender que tem que ter cuidado com o relaxamento das medidas que têm sido feitas de forma negligente por parte da população, né? E o projeto foi bom porque foi um esforço colaborativo e de fazer as pessoas entenderem esse novo normal, como eu falo, né? Acho que ninguém aguenta mais ouvir novo normal, mas e quais regras de higiene pessoal, enfim, já que teve um aumento considerável nos casos, né? Entendi. Obrigada, Maria Luísa. Eu ia fazer uma pergunta nessa linha, mas você já respondeu, né? Por que não dar continuidade a essa Cefetinha? A professora Juliana de Maria da Graça colocou aqui um recadinho para vocês. O projeto da Horta Escolar quer interagir com a Cefetinha. Podemos fazer publicações conjuntamente. E eu queria fazer uma pergunta e também queria deixar aqui um comentário, um apelo, né? Para não matarem a Cefetinha. Acho que vocês podiam guardar a Cefetinha, né? Deixar de stand-by, se for o caso, mas não assim excluir totalmente.
Aí já entrou a Juliana, né? Querendo interagir com a Cefetinha também. Eu acho que foi um avatar bem, bem simpático e, assim, o propósito dele foi bem interessante. Então, pensar, assim, não excluir definitivamente, né? Mas talvez deixá-la lá guardadinha e usar em outras situações, como você falou, né? Ressignificar aí o uso, o contexto da Cefetinha, já que ela foi criada para esse período da pandemia, que todos nós esperamos que termine o quanto antes, né? E a minha pergunta, Maria Luísa, é quem fez, né, ou faz as artes desse projeto? Porque, assim, eu achei as artes muito bonitinhas. Assim, quem fez o layout da Cefetinha? Como é que vocês chegaram nesse formato, nesse desenho? Que ela ia ser moreninha, com cabelo cacheado. Teve alguma discussão em relação a isso, a esse biotipo, né, da Cefetinha? Ou se foi algo aleatório, vocês jogaram lá no programa, saiu a bonequinha e não foi nada pensado, assim? Como é que foi Então, a confecção, né, da Cefetinha? ela foi planejada, essa Cefetinha. A gente usou um aplicativo chamado Bitmoji, que tem como criar esses avatares. Então, a gente escolhe a cor do avatar, o tipo de cabelo, a roupa, enfim. Então, nesse aplicativo, a gente confeccionou mesmo o avatar, né? Justamente pela representatividade. Eu acho que até a Mariana falou um pouco sobre isso durante a apresentação, que a gente não vê muitas pessoas, a gente não vê pessoas negras em instituições de ensino como o Cefet, por exemplo. Então, e também na questão da ciência, as mulheres como cientistas, né? Então, esse foi o objetivo, né? Da Cefetinha ser como ela é. E as publicações foram feitas pelo Canva, que é um aplicativo de edição, né? Então, a gente consegue colocar a imagem da Cefetinha, conseguiu colocar também a logo do Cefet no uniforme, né, da Cefetinha, para dar mais realidade mesmo à personagem, mais vida à Cefetinha. E a gente fez tudo isso no Canva. Beleza. Obrigada, Maria Luísa. Agora eu vou fazer uma pergunta para o grupo do podcast, né? Não sei se o Felipe quer responder a pergunta dele, mas o Felipe e Jonathan já apresentaram mais ou menos os planos futuros no PowerPoint, né? Eu tenho uma pergunta, Felipe. Como é que foi feita a escolha dos temas, né? Se foi feito de acordo com os conteúdos que vocês dão para os alunos? Filosofia são os 4 anos, né, que eles têm aula? Ou se foram assuntos aleatórios ou os mais recorrentes na filosofia? Como é que foi feita a escolha? Nossa, tudo foi meio experimental e um pouco caótico, até pelo contexto ali que foi abril e maio, né, o auge da produção. Mas, veja, inicialmente o podcast pretendia fazer uma série a gente pensava em fazer uma série de podcasts sobre a alegoria da caverna, que se chamaria Cavernas Contemporâneas, que é fruto de um trabalho com as turmas de ensino médio do ano passado. Então, surgiu a pandemia, a quarentena, e veio essa ideia de discutir um pouco a quarentena e a caverna, e foi super interessante, a discussão é muito legal, o primeiro. O segundo já veio como uma proposta de amigos professores que ouviram um podcast, e eles iam começar um curso de extensão sobre filosofia e morte na Unirio, na Rural, e aí propuseram fazer um podcast sobre isso, e o terceiro veio quase como uma resposta para um episódio da Rádio Murucututu, que foi com professores de filosofia falando sobre como está sendo estudar, como está sendo ensinar filosofia no contexto remoto, em diferentes instituições, e a gente resolveu fazer um sobre como está sendo estudar no contexto remoto, no contexto que ainda nem era remoto propriamente, né, mas de quarentena. E o quarto, por fim, veio, acho que pelas demandas do próprio momento, né, da primeira onda do negacionismo. A gente está vendo aqui olha, a entrada da segunda onda do negacionismo. E foi um pouco assim, em atenção às situações, às condições. E articulado com um trabalho de sala de aula. Ih, está mutado, Luane. Uma coisa foi levando a outra, né? Não foram, assim, temas planejados. As coisas foram acontecendo e vocês foram, né, tendo as ideias. Gente, nós temos 20. Obrigada, Felipe. Obrigada, Jonathan. Quer comentar alguma coisa?
Eu ia pedir uma coisa. Será que a gente pode mostrar a vinheta do Instagram, que tem menos de 1 minuto? Pode, isso que eu ia falar, a gente tem 20 minutos ainda, né? Porque a sessão ela se encerra às 15 horas. Então, a gente tem tempo para mais perguntas e a gente pode ver, então, o podcast de Maria da Graça no Instagram. Pode passar. 50 segundinhos, que eu esqueci de compartilhar o áudio no início. Beleza. E aí, Jonathan, se quiser comentar, fica à vontade. Então, vamos assistir agora o podcast de Maria da Graça. Vai colocar som? Eu vou colocar o segundo, que é esse produto que a gente faz para o Instagram, que é tipo um aperitivo, um tira-gosto. O que está acontecendo? Sendo a morte uma questão central da filosofia. Que promessa foi essa de uma vida limpa, uma vida plana, uma vida higiênica, uma vida longa, e agora o tapete é puxado? O que está acontecendo? A adolescência é uma espécie de luto da infância. Então a temática é da morte, a temática é da liberdade, a temática do trabalho, do amor, ao encontro de uma vida mais plena. O que não pode é que tudo caia na puerilidade da mera brincadeira. Há um parentesco muito interessante da morte com o sono. Thanatos e Hipnos são, em exílio, irmãos. O que está acontecendo? É isso, galera. Gente, um arraso, hein? É um teaser mesmo, né? Foi uma edição, um corte de várias falas do episódio. E aí, onde foi bem divertido para fazer e bem divertido também ver a opinião do pessoal. Eu e Jonathan. Você que faz tudo? A equipe. Então tem mais alunos. No começo eu estava mais focado na edição do podcast e depois o Felipe começou a treinar um pouco e começar a editar o podcast também. Esses remixes que a gente fez no Instagram, essas brincadeiras, foram mais da parte do Felipe, ele que deu a criatividade para fazer os cortes do áudio, e eu ajudei um pouco com a questão da imagem, e foi uma experiência bem interessante, tanto produzir quanto ouvir depois o resultado. E a ideia agora é incorporar mais alunos na produção, né? Porque esse é um ano de início, a gente está aprendendo a mexer nessas coisas. Então agora e leva um tempo, né, gente? Porque, assim, essas coisas levam bastante tempo. Tanto, assim, você tem que ter a criatividade para fazer, quanto você tem que ter o tempo para implementar, para usar as mídias. Realmente, a equipe tem que ser extensa. Olha, aqui o pessoal no chat bombando. O podcast maior sucesso. Vamos seguir lá no Instagram, gente. Vamos seguir essa fetinha, fazer a campanha Não Matem essa Fetinha, tá? Agora, mais alguém para alguma pergunta? A gente ainda tem 15 minutinhos para as perguntas. Lembrando, né, quem esqueceu de assinar a lista, assinem a lista de presença. Se não tiver mais nenhuma pergunta, aí eu vou encerrar a sessão para, né, não ter atraso e quem quiser participar das outras atividades não chegar atrasado. Mais alguma pergunta? Podemos encerrar? Então, muito obrigada a todos, parabéns aos alunos, aos apresentadores, aos orientadores, aos projetos. Fiquei muito feliz de ser mediadora dessa mesa também. Eu fiz uma ontem, fiz uma hoje, e que bom que a gente teve essa oportunidade, né? Apesar de todo o contexto pandêmico, de todos os problemas que a pandemia acarretou e acarreta ainda para a gente, mas a gente teve a oportunidade de ter uma semana de ensino, pesquisa e extensão, além dos campi, né? Então, foi muito bom essa troca com os nossos co-irmãos. Desejo a todos uma ótima tarde. Encerro a sessão por aqui. Obrigada a todos. Até mais. Boa tarde, pessoal. Beijos. Saudades. Tchau, boa tarde.